Olá, queridos alunos do sexto ano, bem-vindos à nossa aula 3 de Sociologia. Meus queridos, a gente vai continuar, aqui no nosso capítulo 3, falando sobre ética com os amigos, tá? Já te esclareci que a gente está tratando sobre ética nos mais diversos sentidos, principalmente no que diz respeito às nossas relações, sociais. Então, lá no nosso capítulo 2, que foi o capítulo que a gente tratou para a segunda avaliação, nós falamos sobre ética na comunidade. Então, que tipo de atitudes éticas nós poderíamos ter, o que seria a prática da ética no meio da comunidade onde a gente vive, onde a gente convive também com pessoas que a gente não conhece. E esse capítulo 3 a gente está tratando aí da ética, da prática, ou como a gente pode chamar também, da atitude ética, com aquelas pessoas que a gente conhece, de quem a gente gosta, dos nossos amigos, as pessoas que compartilham os mesmos interesses com a gente, enfim. Porque às vezes a gente pode ter a tendência de pensar que porque é meu amigo, então eu posso tratar de qualquer jeito, Ou posso tirar determinados tipos de brincadeiras, fazer algumas coisas assim que nem sempre agrada, apesar, da relação de amizade. Muito bem, hoje a gente vai tratar sobre aceitação pelos amigos, certo? Então, o quanto que a gente é influenciado pelos nossos amigos, ou o quanto que é importante para você, pra gente de uma maneira geral, mas focando mais em ti, o quanto que é importante para ti os teus amigos te aceitarem, certo? Eu sei que a gente tem muito discurso por aí de, as pessoas têm que aceitar a gente do jeito que a gente é, mas será que isso funciona, Será que é exatamente assim? Pois bem, então é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, abre aí o teu livro na página 43, tá? Então, é o texto que está aí. Inclusive, tem um testezinho para você fazer aí. Daqui a pouco eu vou explicar como é que você vai fazer esse teste, que está aí, que começa na página 43. Mas o texto que a gente está tratando é esse que está aí, tá? Página 43, aceitação pelos amigos. Vamos pensar, sobre a influência que a gente recebe de outras pessoas. Deixa eu só sumir aqui para te conseguir ler direito, A influência que recebemos de outras pessoas. É inevitável, que todos nós somos influenciados pelas pessoas, por outras pessoas no decorrer da nossa vida. Isso é fato, gente. Desde que a gente é criança, que você nasce, você é ensinado, você está numa família, então você é educado, você recebe uma educação ali para poder saber como se comportar, o que você tem que fazer ou o que não tem que fazer. Pois bem, então isso já denota o quanto de influência a gente recebe de outras pessoas. Primeiro, da nossa família. Posteriormente, quando a gente começa a conviver com outras pessoas de fora do nosso círculo familiar, e quando eu falo disso, eu estou falando dos amigos, Então, na escola, na rua, onde você primeiro começa a fazer amizade, você acaba também, aprendendo ali coisas com esses amigos, Coisas que eles também trazem da casa deles, da educação deles. E você também ensina coisas que você aprendeu, na sua educação, com a sua família, para esses amigos. Então, a gente tem essa relação de influência com as pessoas o tempo inteiro. E o que é influência? Influência, eu trouxe aqui para ti o significado, tá? Ação ou efeito de influir. Ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. Então, influxo, influência do poder sobre o indivíduo. Então, olha só, eu quero que você preste atenção nessa parte do significado aqui, Ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre outras. Outra ou outras. Então, quantas vezes a gente não tem uma opinião formada, por exemplo, sobre algum assunto, porque ouviu o pai ou a mãe da gente comentar, ou ouviu a opinião do colega e aí acabou concordando, e trazendo isso para a tua vida. E isso é receber influência. Ou às vezes você mesmo, exerce essa influência, vai e fala, dá a tua opinião, ou diz o que tu acha, e aí isso acaba influenciando outras pessoas. Então a gente o tempo inteiro, tá aí nessa relação, vamos dizer assim, em que ora você influencia as pessoas, ora você é influenciado por elas. Vamos lá, tá? Podemos fazer amizades em meio a uma prática de lazer? Com certeza. Quantas vezes você não conheceu alguém na hora que você estava brincando?
Lembra, o pano de fundo aí para as nossas conversas, né, os nossos debates sobre ética é sempre a questão do lazer. E aqui não vai ser diferente, tá? Quando eu tratar aqui sobre essa questão da aceitação pelos amigos, a gente vai acabar tocando aí nesse assunto do lazer novamente, porque, como eu te falei, é o pano de fundo aí da nossa discussão sobre ética. Então, a gente pode fazer amizades em meio a uma brincadeira? Claro que pode. Né? Você mesmo pode ter algum amigo que você conheceu em meio a uma brincadeira. Aliás, criança, né? Quando a gente é criança, a gente parece que tem essa facilidade, né? De você estar ali brincando e de repente você arrumou ali um melhor amigo no meio da brincadeira, né? Uma criança que começa a compartilhar o mesmo espaço que você, o mesmo brinquedo que você. E quando você está conversando, você está brincando junto, né? E aí vira uma amizade. É uma coisa que a gente, quando vai crescendo, às vezes vai perdendo um pouco. Né? Às vezes na adolescência fica mais tímido, né? Quando é adulto fica mais receoso, mais desconfiado, então não é o tipo de pessoa que conversa com qualquer um na rua, ou que puxa assunto, ou que vira amigo de alguém com facilidade. Mas quando a gente é criança, talvez pela simplicidade, né, do olhar que a gente tem sobre o outro, a gente tem mais essa facilidade de fazer amizades, né? E essas amizades, elas podem ser construídas a partir desse momento e de uma forma que elas durem para o resto da vida. Né? Nada impede. Então, assim, é um momento bem legal, né? Por isso que os especialistas, né, em educação e desenvolvimento infantil, eles consideram que é importante que a criança tenha essa convivência com outras crianças, que ela tenha a oportunidade de interagir com outras crianças. Nem que seja ali no momento da escola, né, ou os pais levarem para um parque, uma praça, alguma coisa, algum lugar onde ela possa interagir com outras crianças. Por quê? Porque isso ajuda no desenvolvimento social, emocional daquela criança, né? Ela aprende a lidar com o que é igual a ela, com o outro. É igual e ao mesmo tempo é diferente, né? É igual porque é uma criança como ela, mas é diferente porque é um indivíduo completamente diferente, né? Que tem um temperamento diferente do dela, e aí ela às vezes tem que se deparar com uma criança que, por exemplo, é mais falante do que ela, mais agitado, ou um amiguinho mais calmo, né? Mais na dele, enfim. Tudo isso são coisas que a gente começa a se relacionar, começa a entrar em contato quando a gente é criança, né? Se os pais, por exemplo, impedem que a criança saia, né, interaja com outras crianças, ela provavelmente vai ser uma criança mais reclusa, né? Ela vai ser uma criança mais tímida, ela pode ter, né, um problema, por exemplo, né? Não vou chamar de problema, mas ela pode ter uma dificuldade, né, nessa interação com o outro no decorrer da vida dela, e isso pode acabar se tornando prejudicial para ela quando ela for, né, adolescente, jovem, e às vezes até a idade adulta também. Então, é muito importante essa interação com outras crianças, né, essa comunicação, né, e essa criação desses laços, mesmo que seja ali só no momento de brincadeira. Então, sim, é possível a gente fazer amizade em meio a uma prática de lazer, e para criança, então, isso é ainda mais fácil, certo? Então, vamos pensar, né, o que as atividades específicas de lazer podem nos ensinar, tanto com relação a como se comportar, como com relação a outra pessoa. Lembra, a gente está falando de ética. A ética, ela é algo que a gente precisa praticar, né? A gente já viu isso, a gente não nasce ético, a gente aprende a ser ético. E a gente aprende muito também na prática. A gente precisa colocar em prática, e essa prática, ela vem na nossa relação com as outras pessoas. Né? Não é uma prática de você sozinho no seu quarto ser ético. Não é essa a questão, né? A gente pratica a ética quando a gente está na relação com o outro. E dentro de atividades de lazer, vamos pensar assim, né? O que essas atividades elas podem nos ensinar, principalmente sobre a prática da ética? Primeiro, vamos observar a seguir regras. Toda vez que você está brincando de alguma coisa, né? Você tem regras para seguir. E normalmente as regras nas brincadeiras elas precisam ser respeitadas. Se você está brincando então com outras crianças, é fato, você quebrou uma regra, vai todo mundo para cima de ti, na verdade, né? Imagina, por exemplo, você tá jogando um jogo da velha, feito esse da figura que eu botei aí para ti, né? E você chegar no final e fazer um jogo feito esse aí, né? Assim, desse jeito, bem coisa de dizer assim, olha, ganhei, olha como eu fiz aqui a combinação de 3 bolinhas. Não, todo mundo sabe que essa não é a regra do jogo, né? Então você precisa obedecer. Então é um início, vamos dizer assim,
de uma prática, né, de boa convivência com as outras pessoas, né? E a ideia de que se você vive em comunidade, se você compartilha o espaço com outras pessoas, se existem regras, você precisa segui-las, né? As regras, elas foram inventadas, foram criadas para manter o mínimo de harmonia social, né? O mínimo de coesão ali na vivência da sociedade. Ninguém está falando de seguir uma regra absurda. Às vezes, seguir uma regra numa brincadeira ajuda a criança a entender a importância das regras, né? E a importância também do respeito com o outro, porque quando você segue a regra, você está respeitando a outra pessoa também, que está compartilhando ali, neste caso, da brincadeira com você. Então, imagina, você vai jogar bola com as pessoas da tua rua, né? E aí a pessoa lá, um menino ou uma menina nova que resolveu jogar com vocês, resolve dizer que a regra dele agora é que ele pode pegar a bola com a mão a hora que ele quiser e fazer gol. Quem é que vai querer brincar com uma pessoa dessa, né? Que no meio da brincadeira quebra a regra ou então cria uma regra nova? Não, né? Então, seguir regras é algo importante, não só em jogos, em brincadeiras, enfim, mas na vida, né? Evita vários problemas. Segunda coisa que as atividades de lazer podem ensinar pra gente com relação à ética é a respeitar limites. Toda brincadeira tem limite, né? Se machuca, se magoa, se humilha, então significa que o limite já foi ultrapassado. Então, uma brincadeira, ela não pode ser algo usado para machucar as outras pessoas. Se você está no momento de lazer, como o próprio nome já diz, né? Lazer, tem que ser divertido, tem que ser relaxante. E se passa disso, né? Aí começa a ficar complicado. Eu sempre digo assim, que se você está brincando com alguém, eu digo isso para minha filha, né? Isso serve para vocês também. Se você está brincando com alguém e só você está rindo, e só você está se divertindo, então a brincadeira não é saudável. Então não é uma brincadeira legal. Porque numa brincadeira, quando você está com outras pessoas, todo mundo tem que estar se divertindo. Todo mundo tem que estar achando legal, né? Se só uma pessoa, se só um grupo está se divertindo e os outros estão se sentindo incomodados ou constrangidos com aquilo, então já passou dos limites da brincadeira, já não é mais uma brincadeira, entendeu? Então, essas atividades de lazer, elas acabam ensinando para a gente também a respeitar limites, porque toda brincadeira tem limites, coisas que dá para você fazer e coisas que não tem como admitir que as pessoas façam na brincadeira. Isso acaba ensinando também uma certa disciplina, certo? E a terceira coisa que a gente pode considerar, vamos dizer assim, que dá para aprender, né? Quando a gente está numa atividade de lazer, é buscar possibilidades. Ajuda a gente a usar a imaginação, a criatividade, né? Para sair, por exemplo, de uma jogada errada, né? Para tentar ganhar, claro, né? Dentro da regra, respeitando os limites, mas tentar ganhar, arrumar ali uma estratégia nova, um jeito novo para poder vencer, por exemplo. Isso é buscar possibilidades, é você pensar, usar a sua criatividade, né? Usar ali a possibilidade, o raciocínio que você tem, né, para achar novos caminhos. Isso também vem muito das relações, das atividades que a gente vai ali, né, praticando junto com o lazer. É interessante, é bastante interessante como isso traz pra gente, né? Tu pode pensar assim, é só uma brincadeira. Não, né? Na verdade, ela tem um fundo de ensinamento pra gente e que está muito ligado com essa discussão que a gente está fazendo da ética, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa, levando em consideração todas essas coisas que a gente viu aqui, né? A gente precisa perceber que nós temos que respeitar os nossos amigos, certo? Então, tem que haver limites, tem que ter ali numa relação de amizade, ela precisa ter respeito. Não é porque é seu amigo, né, que você vai poder fazer o que quer, o que bem entender com ele e ele tem que aceitar. Muito pelo contrário, se é seu amigo, você o respeita. Outra coisa importante, né, é que a gente precisa saber defender os nossos amigos, né? Se é teu amigo, você se importa com ele, você defende ele. Mas essa defesa, ela não pode ser num nível assim tão alto que você ignore, né, as regras, os limites, né, e as possibilidades dessa amizade. Então, você o defende porque é seu amigo, é importante, isso se chama lealdade, mas também você tem ali um limite claro com relação às atitudes éticas, né? Você não é correto você defender o seu amigo a tal ponto de fazer coisas erradas por causa dele, entendeu?
certo? E aí na tua página 43, né? Você tem um testezinho que eu quero que você faça, porque a gente vai corrigir, eu vou querer saber o resultado desse teu teste, tá? Se você é mais influenciável ou é mais influenciador. Sim, porque nessas relações que a gente tem de amizade, né, a gente acaba tendo ali sempre uma ideia de que alguém é mais influenciador e o outro é mais influenciável. E não pensa que, ser influenciável então é uma coisa ruim, eu sempre tenho que ser influenciador. Não, você pode ser uma pessoa mais na sua, né? Você pode ser influenciável? Pode, mas claro, não pode ficar deixando se levar o tempo inteiro pelas pessoas. Principalmente se elas te pedem para fazer uma coisa errada, né? Então pensa aí, será que eu sou mais influenciável? Quer dizer, será que eu vou mais pelas outras pessoas, né? Pelo que os outros me dizem? Ou será que eu sou mais influenciador, né? Eu que convenço as pessoas a fazerem as coisas ali. Pois é, a gente precisa pensar, né? Porque nem sempre também ser influenciador é uma coisa boa. Né? Às vezes a pessoa pode ser uma influenciadora para atitudes ruins, né? Para coisas do mal ali, e isso é algo que a gente precisa tomar cuidado, tá? E aí vamos para uma pergunta interessante. Vale tudo para ser aceito pelos amigos? Lembra que o título do texto que a gente está tratando é justamente de aceitação pelos amigos. E aí a gente já viu sobre a importância de respeitar as regras, a importância de respeitar os limites, né? As possibilidades de uma amizade, mas vale tudo para ser aceito pelos amigos, né? Será que tudo? Vamos pensar, tá? Pensa aí, se um amigo te pede para fazer algo que você não acha certo, você vai fazer para manter a amizade? Né? Eu conheço fulano faz tempo, ele me pediu, né, para mentir para a mãe dele, para dizer que ele estava aqui na minha casa, mas ele não estava. E aí, será que você mentiria por causa do seu amigo? Se não mentir, ele ficar ameaçando de deixar de ser teu amigo, o que você faz? Pois é, né? Se a pessoa, pensa comigo, se a pessoa é tua amiga de verdade, certo? Gosta de ti mesmo, né? Tem essa relação de amizade com você, não é justo, não é certo que ela te obrigue a fazer uma coisa que você não queira só com o risco, né, ali de perder a amizade. Se ela fizer isso, então significa que ela nunca foi sua amiga, né? Ela só é uma pessoa bem egoísta, tá? Que tá ali querendo tirar alguma vantagem da sua amizade. Essa aqui é a verdade. Então, não vale a pena você fazer alguma coisa que você não acha certo só para manter uma amizade. Se você chegar a este ponto, então significa que aquela amizade não é para você. Tá? Ao mesmo tempo, você também não pode ser a pessoa, né, que pede, né, para o seu amigo mentir por sua causa. Se ele é teu amigo mesmo, se você o considera, se você tem algum apreço naquela relação de amizade, não coloque ela em xeque só para se dar bem. Não é correto, não é justo, não é legal, tá? Então faz a gente pensar, será que existem limites éticos na amizade? Claro que sim, né? Primeiro que se for um amigo de verdade, ele não vai querer te colocar numa bronca, né? Segundo, que a ética ela existe justamente para a gente manter as nossas relações na melhor maneira possível, né? Então, se é uma relação de amizade sadia, saudável, ela não vai te obrigar a fazer coisas que sejam antiéticas, certo? Ela vai sempre te colocar num caminho bom, né? Em atitudes que correspondam a coisas boas. Tá? Então, sim, a aceitação pelos amigos ela deve sim respeitar normas claras de atitudes éticas, tá? Porque aí sim é uma amizade que pode durar muito tempo, em que vocês vão se apoiar, né? Nas circunstâncias difíceis, nas circunstâncias boas, mas nunca nas circunstâncias erradas, tá? Circunstâncias difíceis não significam que elas são circunstâncias erradas. Amigos mesmo estão com você nas horas boas e nas horas ruins, tá? Mas se for um amigo que te leva pro caminho errado, então não é teu amigo coisa nenhuma, só tá querendo te prejudicar. Beleza? Então, muito bem, tá? Faz o teste que eu te falei aí da página 43. Observa também os exercícios que você tem que fazer, que tá anotado aí na tua plataforma, tá? Que nas próximas aulas a gente vai corrigir, beleza? Então, presta bem atenção, tá? Fiquem com Deus e tchau!